louvor, a autoridade de profeta esteja sobre a vida dele nessa noite. A unção do Senhor venha descer sobre ele, derrama o teu óleo sobre a vida dele nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, para que ele venha a ministrar a tua palavra com autoridade. E que cadeias sejam quebradas neste lugar, Deus. Que vidas sejam curadas, que haja milagres neste lugar, que a palavra, Senhor, encontre lugar e respostas, Senhor, sejam dadas aqui a Ti, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Seja a paz do Senhor, amados. Amém? Glória a Deus. Quantos pais temos aqui presentes? Quantos pais? Olha, tem um casal ali, daqui a pouco vem. Gente, eu estava ouvindo algo hoje, foi tremendo, que perguntaram para um rapaz, o que é ser pai? E ele respondeu, ser pai é carregar o peso maior. É o último a dormir e o primeiro a acordar. É aquele que chora escondido, é aquele que não reclama, é o que mais forte. Ser pai é olhar para os filhos e os filhos serem o combustível que fazem eles não pararem dia a dia. Ser pai às vezes é chorar escondido, é subir ao monte e sacrificar a dor, o trauma para edificar a sua casa. Então, para vocês pais, um feliz Dia dos Pais, porque vocês são guerreiros, são exemplos, e também para o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial, né? Felicitações para Deus também, amém? Amados, nesta noite Deus me trouxe uma mensagem, que o tema é, onde o rio chegar, haverá vida. Aonde o rio chegar, haverá vida. E eu creio que nesta noite, rios de água viva sairão deste altar e tocarão cada um de vocês que estão aqui presentes e que irão ouvir depois desta mensagem. Porque onde a água do Senhor passar, onde era morte, será vida novamente. E aquilo que era estéril, gerará novamente. Isso é o que Deus tem para nós nesta noite. E aquele que trouxe a sua Bíblia, abra em Ezequiel capítulo 47, versículo 9. Livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 9. Onde o rio chegar, haverá vida. E eu tenho certeza que vocês irão viver a totalidade da promessa de Deus. E o Deus que prometeu a boa obra, Ele vai fazer cumprir todas na hora certa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 9. Somente o versículo 9 diz assim: por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Até aqui, irmãos. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, eu creio, Senhor, que os seus rios de águas vivas já estão fluindo daqui do altar. Eu já sei, Senhor, por onde essa água passar, como a tua palavra diz, haverá, e já profetizo desde já, haverá na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, vida novamente, porque Ele é transformador. Ele é transformador. Haverá vida. Aqui quer dizer que será em toda criatura vivente
que nadar por todo lugar onde entrarem esses rios, viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo onde quer que esse rio entrar. Eu não sei por onde a sua vida já passou, mas os mais antigos já nadaram nela. Um exemplo prático, quem já passou ali na Marginal Tietê? Hoje ela cheira mal, hoje não tem peixe, mas já teve um momento que já teve peixes, que já nadaram pessoas ali, mas com o decorrer, com situações, aquela água foi se sujando, imundando, e ali só há morte, há só sujeira. Mas a palavra nesta noite é aquilo que estava ali. Hoje, se você passar, está imundo. Ele diz para voltar à origem, à fonte. Porque na fonte, água limpa. Na fonte tem vida. E nesta noite tem vida para você aí. Tem vida para você, vida na sua casa. Tem vida ainda para você. Às vezes você chegou aqui pensando que morreu, já é morte, já cheira mal, mas nessa noite ele tem uma palavra de vida. Qual é o significado da água que flui do trono de Deus? É um rio que flui do trono de Deus por onde Ele quer que passa. Onde Ele passar, haverá cura, haverá restauração e haverá vida. Nesta noite eu te convido, venha viver dias de fé, milagres, renovo na presença de Deus. Cremos que Deus continua transformando histórias. Eu creio. E fazendo todas as coisas novas. E por onde esse rio passar, haverá. E ainda hoje estará havendo. Porque não para. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Eu não sei vocês, mas quando eu era jovem, eu vi milagres, vi coisas que Deus fez, cego enxergar, aleijado andar, e o que mudou? A própria palavra diz que a fé de muitos esfriarão com o decorrer do tempo, do decorrer dos anos, a ciência vai evoluir, e a fé de muitos esfriarão, mas também fala de muitos, mas não de todos, não de todos. Aqui no contexto da visão de Ezequiel, ele recebe a visão do templo de Deus, e as profundezas do altar, ele viu brotar um pequeno fio de água, à medida que o profeta avança, e mede o caminho, um côvado por vez, toca no tornozelo dele, ele mede mais um côvado, toca no joelho dele, ele mede mais um côvado, toca no lombo, e quando ele vai medir mais um côvado, não tem como mais, não tem como mais ele se mexer, é só mergulhar. E às vezes nós temos medo desse mergulhar, porque lembramos de coisas quando a água tocava no tornozelo, do que Deus fazia naquela época. Mas Deus te chama, vem mais perto, e às vezes você até vai e toca no seu joelho, e você consegue ainda se mexer, e você lembra, nossa, foi tão bom aquele fluir, aquele culto, aquele dia, aquela noite, aquela tarde com Deus. Mas Deus te chama mais uma vez nessa noite, venha mais perto, mida mais um côvado, chegue mais perto. Só que vai chegar um momento que você vai ter que decidir, se você vai começar só deixar tocar no lombo, ou se realmente você vai mergulhar. Antigamente a gente falava, quando a gente contava um católico, falava, você é católico? Eu sou, mas eu sou não praticante. Hoje em dia você conta o cristão, você é cristão? Eu sou, mas não sou praticante.
triste ouvir isso. Porque o praticante, ele pratica aquilo que está escrito na mensagem, na palavra. Ele pratica aquilo que Deus mandou, ele pratica os mandamentos, ele pratica. Ele não só pratica, mas ele mergulha na mensagem. Ele é a própria mensagem, a carta viva de Deus. Não lida por ele, mas lida por todos. Não escrito em tábua, mas escrito em coração de carne. Nós somos testemunhos vivos. E aqui em Ezequiel, a rota do rio. A rota do rio. Esse rio flui em direção a um deserto. E desemboca no Mar Morto. É um lugar biologicamente morto. Sem vida. Salgado e estéril. A mensagem central aqui que onde as águas desse rio chegam, a morte é vencida. Onde esses rios chegam, a esterilidade dá lugar à abundância. O deserto passa a florescer novamente. Esse rio é o Espírito Santo de Deus hoje, fluindo na humanidade. Se Ele te encontrou, se Ele te tocou, você não é mais o mesmo. Você não pensa mais da mesma forma, porque houve uma metanoia, uma mudança de mente. Porque a palavra te prova. E para você experimentar a boa, agradável e no final, a perfeita vontade de Deus, você tem que mergulhar. Mergulhar daquilo que você não é capaz de tocar. Tem coisas que você não é capaz de tocar na sua humanidade. Mas se você é capaz de tocar pela tua fé, você é capaz de tocar pela tua fé em lugares que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem chegou no coração. É isso que Deus tem para nós. Só que vamos mergulhar nessa mensagem hoje, desta noite. O rio que transforma lugares de morte em lugares de vida. Na minha caminhada eu já estive morto por uns 2 anos. Mas no cheiro das águas, no cheiro das águas eu não pude mais ficar parado. Porque aquilo que estava morto em mim ressuscitou. Aquilo que estava parado em mim voltou. Aquilo que estava travado destravou. Por quê? Porque eu não vivo mais mas Cristo vive em mim. E por isso eu não faço mais aquilo que eu penso. Eu faço o que Deus pensa de mim. É isso que eu faço. E fazer isso não é só fazer o que você acha bom. Tem coisas que você vai fazer que você não gosta. Tem coisas que você vai fazer que você não quer. Mas para viver, para mergulhar, tem que haver renúncia. Tem que haver entrega. Tem que haver sacrifício. Não de tolo, mas sacrifício que edifica a Deus. Glorifica o nome dEle. O rio que transforma lugares de morte em lugares de vida. O Mar Morto representa o estado espiritual do homem sem Deus. Já teve um momento sem Deus? O sorriso vai embora. A alegria acaba. Eu vi um rapaz, um psicólogo falando, uma história de um psicólogo falando, chegou um paciente, ele não estava bem, eu não estou bem. Ele falou, chegou um circo na cidade, o palhaço é muito alegre, ele é muito feliz, ele me fez rir, eu te recomendo, vai lá no circo, vai lá que ele vai te fazer sorrir novamente. O palhaço começou a chorar. Ele falou, o que houve? O psicólogo perguntou para ele mais uma vez, o que houve? Ele falou, o palhaço sou eu. Tem alegria que o mundo não te dá. Tem máscara que você veste que parece que é você,
mas só Ele sabe como está o seu coração hoje. Eu te vi na porta às vezes, alguns eu cumprimentei na entrada da igreja, mas só Deus sabe como você entrou hoje. Mas tem uma palavra de transformação sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os seus negócios. Só que para isso, me dá mais um côvado. Chegue mais perto. Ouse chegar mais perto dele. De calabás. Agora o impacto do rio, a Bíblia diz que por onde o rio passar, as algas salgadas se tornarão saudáveis, doces, e a vida renasce. Não importa quão morto ou seco esteja seu ambiente, sua família, suas emoções, seus negócios, sua vida espiritual. Quando o Espírito Santo entra, a esterilidade é quebrada. Onde há desespero, passa a ter esperança novamente. Entenda numa coisa, Ele não precisa de nada que você tem para fazer um grande milagre na tua casa, para fazer um grande milagre nos seus negócios, para fazer um grande milagre na tua vida espiritual. Ele é capaz, e Ele faz. Só que ainda repito, me dá mais um côvado. Chegue mais perto. Só descanse nele, olhe para o alto, creia nas suas maravilhas. Como está escrito no livro de 1 Coríntios 1, 18 ao 21. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que sofrem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escrita? Onde está inquiridor desse século? Porventura tomou o Senhor Deus louca sabedoria deste mundo? Porque visto que na sabedoria de Deus o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nesta noite eu declaro sobre a tua vida. Levante a tua mão e repita comigo: eu declaro sobre a tua vida. Declara isso aqui comigo: sempre haverá caminho, ainda na minha loucura. Quando não houver solução aqui na terra, para mim, as águas que descem do lado direito do trono abrirão caminho de escape. Abrirão caminho de escape. Receba essa palavra hoje: abrirá. Já abriu palavra de escape sobre a tua casa. Cheira vassoura, lalabastou. Ei, lalabas. Me dá mais um côvado, irmão. Me dá mais um côvado. Há mudança de nível. Quanto você quiser mergulhar, há mudança de nível. Quando você quiser mergulhar em águas mais profundas. Em Ezequiel 47:3 diz: à medida que o homem foi para o lado leste, como uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados, e levou-me pela água que chegava ao joelho.
Não contente, ele mediu mais 1000 côvados e levou a água até a cintura. E aí ele mediu mais 1000, mas agora era um rio, eu não conseguiria atravessar, a água haveria aumentado, e era tão profunda, que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando mais. Eu quero dizer que vai ter momentos da tua vida que você não vai conseguir andar só pelos teus passos, só pela tua força. Vai ter lugares que você vai ter que parar, vai ter que olhar para o alto, da onde vem seu refúgio, da onde vem seu socorro, preparar. Que Ele acredita em você. Vou repetir, ter fé não é só acreditar que Deus existe, mas é acreditar que Ele acredita em você. Aqui não tem algum surfista aqui hoje, que já pegou onda? Não tem ninguém. Se eu estivesse na praia, teria alguns. Mas quem já viu ele pegar a prancha, ele não amarra o leste? Uma cordinha que vai na prancha? Tem muito crente assim. Vai nadar em águas profundas, leva a prancha. Só que nessa noite ele fala: ó filho, ó filha, tira o leste. Tira aquilo que segura o teu conhecimento, a tua força naquela prancha. Solte a prancha e mergulhe. Mergulhe para ter experiências mais profundas. Mergulhe para viver aquilo que ninguém já viveu. Mergulhe para ter experiências daquilo que ninguém já teve. Quer viver algo diferente com Deus? Faça aquilo que ninguém fez. Ande sobre as águas, sobre a tempestade. A pergunta nessa noite é: agora, quando você quer ir, agora quando você quer mergulhar, se o Diácono William estivesse aqui, ele ia falar algo de coach. Ele ia olhar para mim e falar assim, com aquela pose dele, com aquele dedinho assim. Deixa eu imitar o Diácono William. Ele ia ficar de lado, com a câmera, apontar o dedo e falar assim: ele ia falar assim, com a voz dele de coach: o crescimento não acontece onde há conforto. O crescimento não acontece onde há conforto. Está desconfortável? Está passando por prova? Está difícil? Mas se você estiver com Deus, continue mais um côvado. Mergulhe mais um côvado. Por quê, pastor? Porque não é para você parar agora, não é para você pedir colo a Deus, mas é para você olhar para o alto, abrir os ouvidos, quando Ele quer te dizer: filho, eu quero te dar autoridade sobre essa situação. Eu quero te dar autoridade para isso. Não me peça colo, continue mais um côvado. Está difícil de se mover, continue, porque eu estou contigo. Continue mais um côvado. Ezequiel 47:9 diz, que nós lemos: por onde o rio passava era todo tipo de seres vivos, de peixes, porque essas águas fluem para o mar, e transformando a água salgada em água doce, de modo que onde o rio fluir, onde o rio fluir, haverá vida.
vida. Haverá vida, aqui também haverá vida, haverá atrás vida, vida na tua casa, vida na tua família, haverá vida no teu ministério, e tudo que estava morto viverá novamente, em nome de Jesus. Para viver a abundância descrito aqui no versículo 9, precisamos entender um nível de intimidade com esse rio. Águas do tornozelos, um nível de controle inicial. A pessoa apenas pisou na graça, mas continua no controle dos seus próprios passos. Águas no joelho, nível de oração. Ela entra parcial e do reconhecimento da dependência de Deus. Água nos lombos, o nível do compromisso da força, onde o evangelho é impactar nossa rotina diária. Agora águas mais profundas que para nadar. Esse nível do total abandono do seu controle e dado para o Espírito Santo. Você não toca mais no chão com seus pés. O rio que te leva, o rio de águas vivas que irá te levar em lugares às vezes que você nem queria estar, mas ele vai te levar para você ser vida daquele lugar. E eu te desafio nessa noite, quem quer ver a abundância de vida, precisa sair da margem para mergulhar em águas mais profundas. Quando a gente vem para o evangelho, é uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre pede, fala: Deus me usa. Só que às vezes você foge do processo. E Ele te diz hoje: mede mais um corvo do filho. Mida mais um corvo, não fuja. O rio que gera abundância, haverá muitíssimos peixes. O impacto e resultados. Haverá impactos e resultados, porque a presença do Espírito Santo não é passiva ou silenciosa. Ela dá frutos visíveis. Aleluia. Haverá multiplicação. A promessa bíblica que haverá multiplicação de peixe, onde o evangelho puro e o Espírito fluir, vidas serão alcançadas, almas serão salvas e o reino será expandido para a glória de Deus. Oh, e tem mais, haverá cura. Tem alguém doente hoje? Eu te digo, haverá cura, haverá restauração. Nas margens do rio que crescem as árvores, cujas folhas servem de remédio. Em Ezequiel 47:12 diz: o Espírito não traz apenas vida para você, mas faz de você uma fonte que cura as outras fontes. Jesus é a fonte desse rio. Quando foi louvado aqui, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já cheguei diante de Deus e falei: eu me rasgo por inteiro, Senhor. Eu me rasgo, Senhor. Eu sei que Tu és santo, 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 santo. Eu Te dou glória, glória, glória.
Eu sei quem tu és e sei da onde eu saí. Eu sei que eu já estive sujo, mas as suas águas me limpou. E hoje eu posso ser aquilo que eu recebi, águas, fonte de águas vivas. Trazendo luz àquele que está na escuridão. Falando para você, ó, como Ele fez comigo. Ele também te escolheu na sua pior versão. Ele te amou na sua pior versão. Mas Ele não te deixará na sua pior versão. Porque o seu passado não será comparado com aquilo que Ele tem para você. Porque se você medir mais um côvado, se você mergulhar, o seu passado, você vai apenas abrir uma porta. Ei, na calabaça. Você vai olhar para o seu passado, os erros, os pecados, a sujeira, a traição, a imundície. E irá fechar a porta. E vai ser uma nova pessoa. E você vai olhar para as pessoas, ei, não me procure lá atrás, porque você não vai me achar lá, porque eu medi mais um côvado, eu estou mais profundo, eu estou mais perto daquele que transforma a água suja em limpa, aquilo estava salgado, agora doce, aquilo que estava morto, em vida novamente. Jesus é essa fonte do rio. Em João 7, 37 e 38 diz que Jesus disse: se alguém se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Decida a decisão do altar. O rio nasce no altar. Se você deseja ver a vida restaurada em sua casa, o primeiro passo é retornar ao altar de Deus. Você tem um chamado, amada. Pegou agora. Você tem um chamado. Ei, filha, você tem um chamado. Você tem um chamado, então deixe o rio curar as áreas mortas hoje na sua vida. Deixa esse rio curar. Decida dar um passo além da margem. Saia dos tornozelos e vai mais profundo. Torne-se um canal por onde esse rio vai fluir para alcançar a vida de outras pessoas. Tema dessa noite: onde o rio chegar,
haverá vida. Então nessa noite pare de pedir alívio, quando Ele quer te dar estrutura. Às vezes você chama de peso o que Deus está construindo na tua vida. E nesta noite Ele te chamou para dizer: filho, não acabou. Não acabou. Não acabou. Se necessário, Ele vai derrubar muralhas para te ver. Se necessário, se você entrou aqui estéril, vai voltar a gerar. Ele te diz: filho, filha, continue mais um côvado. Onde o rio chegar, haverá vida. E nesta noite a vida chegou em você. Se coloque de pé.